Namastê, boa noite, bem-vindo. Olha o Rui. Ronaldo, bem-vindo. Eba! Entrar ao vivo com Teodoro Ronaldo. Vamos lá. Acho que eu não estou te ouvindo direito. Chegamos. Estamos aí, meu bem. Tá me ouvindo? Estou super bem. Maravilha. Então, oficialmente, namastê. Crack, né? Meu Deus interior salda o seu Deus interior. Isso. A minha meninice interior salda a sua meninice interior também, Nossa né? criançada interior. Ai, que delícia. Estou muito, muito, muito feliz. Estou tão feliz que eu acho que eu vou só deixar você falando aqui. Não, pelo amor de Deus, senão a gente vai ficar a noite inteira, só eu vou falar, o povo vai se cansar de ouvir minha voz. Que delícia, o pessoal está chegando, os amigos chegando. Vivi, que eu conheço já aqui, bem-vinda. Todos os amigos do Rô também que estão chegando, né? Sejam muito bem-vindos. Namastê, namastê. Para ir recepcionando você e para ir recepcionando o pessoal, eu vou ler aqui, né, um lema que eu trago, um lema de vida, né, um lema de trabalho que eu coloquei para mim, escrevi e tento praticar na vida, né, e é com ele que eu venho seguindo. Então, é que possamos todos nós promover a paz através da amizade, da alegria, da gentileza, da verdade, do apoio e do respeito mútuos. Tá? Então, esse é um lema de vida que eu trago, e não à toa, né? O primeiro dele é a amizade, então por isso que a gente está aqui junto, tá, Rô? Vou te explicar um pouquinho do porquê que a gente está aqui, né? Você vai falar, né? Trouxemos aí esse mote de falar das viagens, né? A viagem do ser, a viagem da alma, mas o porquê que nós estamos aqui. Há cerca de 10 anos, em 2011, eu comecei, né, ali a esboçar, a trazer para a materialidade um projeto de vida, né, uma vontade que eu tinha interna de trazer mesmo, servir a comunidade de alguma forma, né, já era um sonho antigo, um projeto antigo, sempre tive envolvida com alguma causa, algum trabalho social, fazer algum trabalho voluntário, alguma coisa assim, mas falei, poxa, eu quero trazer uma coisa minha, né, Val, para realmente partilhar com os amigos, partilhar com as pessoas. Surgiu um projeto na época chamado Crie um Mundo Melhor. Então, ali onde eu trazia mensagens, né, as mensagens de bom dia, eu sempre trazia uma reflexão, levei esse projeto para alguns lugares, para escolas, para condomínios, né. Isso foi por um tempo, a gente em algum momento da vida, né, se perde um pouco aí, muda um pouco de rota, né. Mas isso sempre esteve comigo, de alguma forma, e a gente vai trabalhando, fomentando essa proposta que é da cultura da paz. Tá? Então, é o meu jeito de trabalhar, né, seja com qual seja das atividades. Ano passado, justamente nesse período que a gente teve aí, né, da pandemia, do afastamento social, quando veio todo mundo aqui para as redes sociais, né, a gente usou a ferramenta do virtual para se comunicar mesmo, não tem como, né, ainda não tem como, e eu senti justamente o contrário, uma vontade muito grande de me calar, de me fechar, né, e as pessoas falavam, poxa, Val, agora você não vai falar, agora você não vai levar sua mensagem. Eu falei, não, eu preciso desse silêncio, né, então me respeitei, fui fazer outras coisas, surgiram outros trabalhos aí, e agora eu estou sentindo que realmente é hora de voltar, né, de partilhar um pouco, né, daquilo que a gente vem aí já se construindo, se trabalhando, aprendendo, então a gente troca também, né, na nossa simplicidade. Eu sei que você também, né, é esse servidor do bem, né, estamos... E por isso que nós estamos aqui, tá? Então eu estou fazendo esse retorno às atividades, começando com os meus amigos, com as pessoas queridas, pessoas que eu admiro, tá? Pessoas que fazem bem
para mim, para minha alma, que também me trazem para esse meu centro de paz, tá? Então seja muito bem-vindo, com muito carinho mesmo, para a gente bater esse papo hoje aqui. Muita gratidão, Val. Eu tenho gratidão só, acho que é uma das palavras que ela não expressa exatamente o sentimento, mas é o que, dentro do entendimento que nós temos aqui de vocabulário, é o que pode expressar exatamente a gratidão pelo convite. Estamos aí nessa jornada da existência, trabalhando, servindo, aprendendo, tropeçando e nos levantando novamente, e isso que é muito importante, né? Então, esse momento aqui vai ser aquele para a gente fortalecer cada vez mais, não só as nossas convicções, mas também a nossa vivência, a nossa amizade, tudo aquilo que nos encanta, que nos cativa e que nos toca profundamente a alma. Exatamente, os vínculos do coração, né? Eu até brinquei com você, que eu falei, eu fiz um currículo do Ronaldo para apresentar, e ele falou, ai meu Deus do céu, o que essa mulher vai aprontar, né? Eu fiquei com medo, quando ela falou currículo, eu falei, ixi, meu Deus do céu, o que vem aí? É porque como é uma live mesmo entre amigos, né? Então não se preocupem que a gente não vai vender aqui nenhum curso no final. Fiquem tranquilos. Mas aqui a troca é a troca de pessoas mesmo, né? A gente vai falar aqui um pouco das nossas vivências, mas do amigo Ronaldo, da pessoa Ronaldo que eu conheci, que muitos de vocês aí conhecem, né? O que fica para mim é aquilo que vai além de qualquer título, né? De qualquer formação que a gente possa apresentar às pessoas, né? Aquilo que fica quando a persona sai. Então, meu amigo, para mim você é essa pessoa que traz para a gente essa elegância, né, uma doçura, uma leveza muito grande, tá? Carisma, né, amabilidade, serenidade, comprometimento, né, alegria, um gosto pelo conhecimento, né, e um gosto maior ainda por compartilhar, né, a generosidade de compartilhar esse conhecimento. Tá? Pelo seu interesse pela vida, isso me inspira muito, e principalmente essa postura sempre de ser um aprendiz na vida, né? Então isso me inspira demais em você, tá? De ter sua amizade, da nossa convivência, foi isso que marcou, que fica de você para mim, tá? Então isso é um pouco do meu amigo Ronaldo, que vai estar com a gente aqui hoje. Muitos, eu sei que temos aqui amigos em comuns também, né? Pelas nossas atividades no SEAC. E queria que você falasse um pouquinho, né? A gente já tinha se conhecido de alguma atividade, dos corredores lá, né, no Centro Espírita Allan Kardec, a casa onde nós servimos de alguma maneira, mas a gente se encontrou para 2 trabalhos muito especiais, né? 2018, 2019, foi aí que a nossa viagem, né, que a nossa aventura começou. Conta pra gente como foi essa vivência para você, se você já tinha atuado em algum momento, né? A gente fez a nossa divulgação aí, né? Uma foto bem diferente, né? E fala um pouquinho de como foi essa experiência, essa vivência. Então, Val, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer por todas as palavras, que toda a expressão de carinho e afeto que você acabou de demonstrar é recíproco, e eu defino tudo isso em generosidade, porque você é uma pessoa muito generosa, tá? Só para uma das suas qualidades, né? Agradeço mesmo de coração. Em relação a como nós nos conhecemos, foi algo muito surpreendente para mim, em particular, né? Desenvolvemos atividades na mesma casa, né, no Centro Espírita Allan Kardec aqui de Campinas, e cada um nas suas atividades, envolvido de uma maneira, em uma intensidade, de alguma forma, e existiu aquele momento onde fomos convidados, eu não sei se fomos convidados por aqueles que estavam na organização, mas eu acredito que existia algo muito mais além do que aquele convite, era essencialmente um encontro de almas ali, né? Que estavam com muitos propósitos, com muita vontade de dar certo. E isso que é importante, porque ali todos, de alguma maneira, eu, por exemplo, nunca havia participado de uma atividade artística nesse sentido, com essa amplitude, com essa proposta, apesar de sempre ter gostado muito de arte, de música, enfim, desde muito criança. Era uma criança bem estranha, por sinal, nesse sentido, né? Porque eu sempre gostei de coisas assim muito mais antigas do que compatíveis com a minha idade, com a minha geração. E foi exatamente aquele momento onde, na vibração de Natal de 2018,
fomos convidados para partilhar e desenvolver este momento muito especial que a nossa casa tem todos os anos. Infelizmente, em 2020 não tivemos, em face da pandemia, mas quem sabe, né, 2022, podemos pensar a respeito disso. E aí, em 2018, fomos convidados a desenvolver esse trabalho, esse pensamento, essa expressão de amor, no final do ano, né? No Natal, quando a gente lembra Jesus. Na verdade, a gente precisa lembrar sempre, né? Mas esse é aquele momento marcante em que a gente precisa vivificar cada vez mais essa realidade, essa existência, né? E aí fomos convidados, nos envolvemos, fortalecemos os nossos laços com muitas risadas, com muito aprendizado, com muita troca, muita parceria. E a vibração de Natal do ano de 2018 foi fabulosa, né? Foi algo que nos impactou a alma profundamente. E digo por mim, porque eu fiquei impactado nos dias e nas semanas sequentes ao dia do evento, de tão profundo que tocou a minha alma, né? Eu ali como um personagem dentro dessa encenação, mas como um narrador da própria história dentro da própria história. E eu acho que foi... acho que com certeza impactou você, a mim, todo mundo ali. O aprendizado que a gente teve, né, em cima das próprias peças que foram escritas, né, durante os 2 anos, mas também todo mundo saiu da sua zona de conforto, né, então ninguém tinha atuado, ninguém nunca tinha criado cenário, nunca tinha trabalhado com nada daquilo, né, com figurino, com roteiro e tudo. E a Vivi também, a Vivi foi uma que partilhou com a gente, né? As pessoas trouxeram, né? Parentes, esposa, marido, filhos, e foi uma grande confraternização. Acho que ali se revelou para a gente muitos dons, né? Muita gente se descobriu ali, né? A gente superou desafios, timidez, e fora todo o aprendizado que a gente tem da partilha, né? De fazer um coletivo em tempo recorde, né, e de forma tão harmônica. Para mim, o que mais marcou foi isso, né, a harmonia de um grupo tão diverso, muita gente não se conhecia, e a gente conseguir fazer aquilo dar certo e com muita amizade, com muita leveza, né, divertido mesmo, né, então isso acho que para a gente foi um enriquecimento muito grande para todos, né, Ru? Eu guardo com muito carinho, e foi daí onde a gente se juntou, né, nessa trupe Cafarnaléia que nós apelidamos ali, né, a junção de Cafarnaum com Galileia virou Cafarnaléia. Essa equipe, né, tão generosa e tão feliz, um encontro de almas mesmo, como você disse. Então, estou muito grata por essa vivência da gente. Tá? E você falou aí um pouco, né, você usou até um termo aí, né, falou da nossa meninice e tudo. Eu fui aqui rememorando coisas da minha infância, né, para a gente já começar a viajar um pouco aí. Eu vivi, assim, meu pai tinha um espírito meio nômade, né, ele mudava muito, sempre procurando uma melhor condição de vida. Ele mudava muito de cidade, muito de estado, então nunca a gente fincava, né, muito tempo raízes em muito lugar, então assim, eu cresci muito solta em lugares muito distantes, né, muitas vezes sozinha mesmo. A minha primeira infância foi toda muito só, então eu corria muito, estava sempre muito em contato com a natureza, né, trouxe isso para mim, né, essa coisa de amplitude, de sentir o vento no rosto, de liberdade, de correr. Minha infância foi toda muito assim, né, muito cercada da inventividade, da imaginação da criança só. Né. Quando eu cresci mais um pouquinho, eu tive um amiguinho que a gente já tinha uns 10, 11 anos, mas a mentalidade era dos 5, assim, né? Que era o Marcelo, marcou muito esse amiguinho da infância. E a gente tinha umas ideias assim, mirabolantes. A gente, uma época, em Casquetou, a gente ia construir um carro. Então a gente saía ali pelos, né, era lixão, ferro velho, linha do trem. Onde a gente chegasse, a gente ia catando peças. Na nossa cabeça a gente ia construir um carro, né? E muitas outras peripécias a gente se meteu juntos, né? Mas eu estou trazendo isso por conta dessa coisa da criança que não tem limite, né? Que não enxerga esse limite e é criativa por natureza, né? Eu saber como foi essa sua parte da infância de criatividade, assim.
Olha, como eu disse para você, acho que eu me considero uma criança muito estranha, porque assim, não que hoje eu tenha deixado de ser um pouco estranho também, mas, brincadeira da parte, como criança, eu sempre fui muito isolado, muito introspectivo, eu sempre me contentei muito comigo mesmo, mas não no sentido de ser autossuficiente e tudo mais, eu sempre fui muito tímido, a vida inteira, sempre fui muito tímido. Depois, quando adulto, eu perdi, né? Tanto que estamos aqui fazendo uma live, não sei se há 20 anos atrás seria possível. Mas, de qualquer forma, eu sempre fui muito introspectivo, muito tímido, e eu vivia no meu mundo. é, Sempre gostei da questão das artes e tudo mais, mas eu vivia ali naquele círculo, não tinha muitos amigos, nunca fui assim de brincar na rua e tudo mais, estudava bastante, gostava muito, sempre gostei muito de estudar, de ler. Então, eu acho que eu fui, apesar de esquisito, eu era tranquilo, assim, eu não tinha essa, digamos assim, essa energia de, como você falou, né, de buscar as coisas e tudo mais, que eu creio que isso tenha referência nos seus dias atuais, porque você é uma pessoa, é a única pessoa que eu conheço que construiu um muro de pedras sem pedras. Ai, ai, muito bom. Mas você é sorte nossa, né, Rô? Que você era essa criança aí que gostava já tanto de estudar, porque isso se reflete. Eu tenho assim uma impressão, sempre olho para você e sempre penso de você assim, ou a gente está perto do Ronaldo, dando risada, se divertindo, ou a gente está aprendendo. Ou melhor ainda, a gente está aprendendo, se divertindo, dando risada, né? Porque você sempre tem essa palavra, né? Sempre traz uma reflexão, sempre resgata uma história, uma viagem, um conto, né, um texto, sempre você está alimentando, está nutrindo a gente. Isso é uma felicidade, é uma riqueza, né? Você tem noção do quanto você realmente traz, nutre? Acho que o Rô ou eu paramos um pouquinho aqui. Vamos ver se ele retoma. Só um minutinho, é assim mesmo. Oba, voltaste. Vou ser muito sincero, Val, eu não tenho essa perspectiva. Eu acho que eu posso contribuir de alguma forma para aqueles que me rodeiam. Eu gosto muito do estudo, eu gosto muito de observar a vida, de vivê-la. E então eu acho que a gente sempre pode, de alguma forma, Ah, travou um pouquinho. Obrigada, Mimi, avisando aqui que parou. oi, voltei. Tá, Tá dando certo. vamos lá, Vamos, sem problema. vamos lá. Então, como você estava falando, né, eu não tenho essa perspectiva. Eu acho que a gente sempre pode, de alguma forma, fazer ter alguma contribuição na vida do outro. Seja com uma palavra, seja com um olhar, seja com uma história. Eu acho que a gente pode. Eu sou uma pessoa que gosto muito de observar o ser humano, né? Não no sentido do julgamento, mas em que a gente pode aprender, em que a gente pode. Perfeito. Muito bom. Enquanto o Rô vai retomando,
eu vou trazendo aqui também, né, a minha percepção disso, que realmente eu me enxergo a gente como portais, né, eu vejo sempre quando estou com alguém, eu tenho essa sensação de ver como um portal, né, todo mundo é um portal, todo mundo traz, né, em si, cada um traz em si essa possibilidade, né, como ele bem disse, né, seja pela palavra, né, às vezes por uma mensagem, seja, a gente vai se conectando com esses portais, né, Rô? Eu me nutro muito nisso, né? Com certeza nos livros, daqui a pouco a gente vai falar até um pouco mais sobre isso, né? Mas muito nos livros, mas principalmente nas vivências e nessa observação mesmo da pessoa, como você estava dizendo, né? Muitas vezes não só do que nos é falado, mas também principalmente do não verbal, né? Do exemplo, do gesto. A gente tem ali N, né? Poderia trazer N exemplos, mas esse conhecimento, né, se nutrir do mundo através da observação mesmo. Acho que eu vou estar com alguma questão de conexão lá, vamos lá mais uma vez. Tenham paciência. A Elis, né, falando que é muito observadora. Elis falando que foge das pessoas para se sentir... foge das pessoas para se sentir grandes... Eu fujo de pessoas que para se sentir grande diminuem as outras. Perfeito, é isso mesmo. Isso mesmo. Muito bom. Desculpa, Val, meu celular ele tá fechando automaticamente o Instagram. Não é a conexão, não, é a do próprio Instagram. No Instagram, né? Então vamos com paciência, não tem problema. Eu estava lendo aqui um pouco as mensagens do pessoal e a gente vai caminhando. O Rô, do que eu conheço do material dele, né, de tudo que a gente convive, né, de tudo que ele traz para a gente, eu sei que ele tem um olhar muito apurado acerca do mundo, principalmente através da fotografia, né, ele se expressa muito bem pela palavra, mas ele é um artista, né, esse rapaz, ele é um artista, ele traz para a gente, né, uma riqueza muito grande. Para quem acompanha nas redes sociais, consegue conviver um pouco mais de perto, né? Então, das viagens, né, dessas andanças, desse olhar muito apurado que ele traz para o mundo, ele tem essa sensibilidade muito grande de captar, né, do outro, dos lugares, muito além, né? Muito além mesmo do que só está se vendo ali, da beleza daquele lugar. Estava falando desse olhar apurado que você tem para trazer para a gente a beleza, né? Você capta com tanta sensibilidade, né? Eu fico muitas vezes emocionada, não só pelos textos, né, pelo que você traz de reflexões, mas realmente são imagens muito profundas, você é um artista, tá? E então isso, para mim, é uma das coisas também que inspiram, né, que nos conectam. Eu queria que você trouxesse um pouco para a gente de como foi desenvolver esse olhar, né, que você falou que é muito observadora das pessoas, mas realmente captar esse sentimento, além do que só uma foto bonita de um lugar bonito, né? Você consegue trazer realmente história, né, e alma, né? Você consegue trazer alma para a gente com essa sua arte. Obrigado, Val. Tivemos um probleminha técnico, troquei de aparelho aqui, mas vai dar tudo certo. Já está sendo, né? Maravilhoso. Bom, no que você mencionou a respeito desse olhar e tudo mais, eu acho que foi uma construção no decorrer da minha vida, né? Eu me considero uma pessoa sensível, eu acho que a beleza é algo muito subjetivo, e eu acredito muito naquela frase que fala assim, a beleza está nos olhos de quem vê. Então, muitas vezes o que é lindo, maravilhoso para mim, para o outro pode não ser, mas é aquilo que me toca, de alguma forma, aquilo que me
encanta os olhos, aquilo que me desperta algum sentimento, e no decorrer dos anos, né, nas oportunidades que a gente tem de vivenciar tantas coisas, de ir para tantos lugares, eu acho que isso vai sendo desenvolvido, né? Mas o que é muito importante é o olhar que a gente lança sobre as coisas, né? Não ficarmos ali presos em contextos, em ideias. É preciso ampliar esse olhar, né? É preciso transcender essa perspectiva da nossa vida, né? E como você aproveitou para falar dessa questão da foto, do olhar, né? Existem muitas histórias, né? Que a gente pode aqui passar a noite inteira falando. Mas até mesmo já havíamos conversado antes, no que diz respeito a essa situação, né? Esse olhar do ser humano, eu que gosto muito de observar o ser humano e tentar entender, tentar encontrar alguma beleza ali, até mesmo porque eu acredito que a gente nunca pode limitar um ser humano a apenas uma atitude, a apenas um gesto. Todos nós estamos em construção, somos o que somos a caminho de algo que devemos ser. E então a gente precisa ter esse olhar mais fraterno para o outro, né? De que também tem sentimentos, que também tem desafios, que também tem dificuldades, e o que nós podemos fazer para ajudá-lo. Mas não porque ele nos peça ajuda, uma simples gentileza, né? Uma palavra é algo que contribui muito, né? Somos seres humanos, né? A gente precisa disso, a gente sente essa necessidade. E como nós já havíamos conversado antes, como eu gosto muito de observar o ser humano nessa trajetória, né, das gratas oportunidades que eu tive de já visitar alguns lugares, teve algo que eu creio que tenha sido um dos pontos fundamentais da minha existência, foi num lugar que eu visitei, tive a oportunidade de ir, e eu uso as palavras de uma pessoa muito querida, minha cunhada, que ela fala que a ignorância muitas vezes é uma dádiva. Porque eu sou uma pessoa que, quando viajo, eu gosto muito de pesquisar sobre o lugar, eu gosto muito de entender a cultura, né? Isso me enriquece demais, faz parte da viagem. Para mim, a viagem não é só ir para o lugar. É o antes, é o planejamento, é pensar para onde, como, quando, o que a gente vai fazer, o que pode ser feito. Porém, essas surpresas também sempre são muito felizes. E foi um dos lugares que eu pouco pesquisei, mas foi um dos lugares que mais me surpreenderam, porque foi um lugar que conseguiu tocar minha alma profundamente e eu acho que foi um salto ali, né? Não um salto no sentido evolutivo, porque ainda estamos infantes, né, nesse aspecto. Mas a forma como eu olhei, depois disso eu não consegui olhar as coisas de maneira diferente. Nós estávamos no Camboja e imagine um lugar assim muito simples, muito paupérrimo, uma vila de pescadores, que apesar de não ser o lugar mais bonito que já tive a oportunidade de visitar, o lugar com mais infraestrutura, o que me tocou profundamente foram as pessoas, o olhar das pessoas. Porque ali, naturalmente, a gente não está dentro das pessoas para saber o que elas estão sentindo. Mas elas conseguem, de alguma forma, expressar isso pela maneira como te olham, pela maneira como te recebem. E eu tenho uma paixão particular pelo Sudeste Asiático, porque eu falo que lá o povo é de outro mundo, né? As pessoas são extremamente receptivas, elas são amáveis, elas te recebem assim de uma maneira muito, muito particular, né? Isso me encanta muito. Mas voltando no Camboja, o olhar das pessoas. Inclusive, eu já tive a oportunidade de fazer no Instagram algumas publicações de uma série de fotos que eu fiz em branco e preto das mulheres do mercado. Sim. Era um mercado público assim, sem infraestrutura nenhuma, um lugar, digamos assim, sujo e tudo mais, mas o olhar que eu tive das pessoas que viviam ali dentro daquela realidade, mesmo vivendo tudo aquilo muito diferente daquilo que nós estamos habituados aqui no Ocidente, eu senti uma verdade, eu senti um afeto no olhar das pessoas e isso me tocou muito profundamente. E eu acredito que depois disso, todas as vezes que eu tirei qualquer foto em qualquer lugar, eu não tive o mesmo olhar que eu tinha antes disso, né? As pessoas, o jeito, é algo que não dá para explicar, é algo que se vive, é algo que se sente, né? Sim. Foi um momento em específico que... Presença, falta presença.
né, que marcou demais. O olhar das pessoas era algo único, era algo que não tinha como explicar, as crianças também. Então, isso despertou mais ainda a minha vontade de continuar observando as pessoas, observando o mundo. Tem em outros lugares também que o que me tocou não são as pessoas, foram os contrastes, né? Na Índia, por exemplo, a gente tem essa oportunidade de ver um contraste profundo, marcante e gigantesco no mesmo metro quadrado, né? São os extremos de tudo, o extremo do religioso, o extremo do material, o extremo da beleza, e assim vai. A gente tem muita história, mas eu consideraria hoje, até o dia de hoje da minha existência, eu consideraria essa visita do Camboja aquele momento que me marcou demais e que me tocou profundamente a alma. Perfeito. Você foi falando aí, eu fui lembrando de uma palestra, não vou lembrar qual era o tema, mas eu guardei essa frase, assim, eu trouxe ela para a vida. Ele disse o seguinte, assim, você sempre vai encontrar alguém que vai te mostrar a verdade. Né? E aí lembro que remete àquele conhecereis a verdade vos libertará, né? A gente sempre fica esperando esse momento mágico que vai, né, surgir um ser, ou aquela voz angelical, ou a gente vai abrir, né, uma página, e nós que gostamos de ler, a gente todo dia, né, quase a gente abre, leva-lhe o tapa na cara e esquece muitas vezes, né? A gente está sempre esperando esse encontro com um sobrenatural, um mágico, um além que vai nos trazer essa verdade única. Né? E muitas vezes não, sempre, né? Ela está nisso, né? E nesses momentos de presença que a gente consegue ter, né? A ponto de se desdobrar nós e ver no outro, né? Ver o olhar, né? Sentir o que o outro está sentindo, perceber a atmosfera de um lugar muito além do que ele está mostrando só ali materialmente, né? Eu diria, até arriscaria dizer que isso é uma espécie de um pouquinho do Satori, né? Um pouquinho da iluminação, né? Que a gente também acha que essa iluminação, né, como os budistas trazem, a gente acha que essa iluminação é um momento que vai acontecer e que vai durar. Né? Que nós hoje temos, na nossa condição desse momento terreno, é ter esses momentinhos, assim, né? Essas pequenas chispas, né, de insights, de flashes desses momentos de grande encontro da nossa alma com outras almas, né, e com esses lugares. Então, é muito interessante isso que você trouxe a respeito do olhar, principalmente. Exatamente, é algo que não se espera, né? Pensa assim, eu gosto de ver uma coisa específica, uma praia bonita, enfim, mas a gente precisa mergulhar, né? E no fundo mesmo para buscar aquilo que realmente importa, aquilo que realmente é importante para nós, que vai nos fortalecer, que vai fazer com que a gente se fortaleça, fazer com que a gente valorize cada vez mais todas as coisas e todas as oportunidades que a gente tem. Isso a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo. Muito bom, excelente. Falando em mergulhar, eu vou entrar aqui num assunto que a gente não gosta nem um pouco. É horroroso. Eu sei que você gosta muito de poesia, eu também. Antes eu achava que eu tinha a cara de pau de me denominar poeta, né? Hoje eu já me coloco nesse lugar de todos nós somos, né? A vida já é um poema, uma poesia, né? E hoje eu consigo me colocar, eu assumo mesmo que eu escrevo, leio para mim, tem coisas que eu gosto, né? Mas eu vou ler um trechinho desse cara aqui para você, Manuel de Barros, só duas frasezinhas dele, né? Do livro das ignorâncias, que ele fala: hoje eu desenho o cheiro das árvores, né? Não tem altura o silêncio das pedras. O Manuel de Barros, ele traz, né, essa riqueza, essa profundidade, né, na sua poesia tão rica. Eu vim conhecer o Manuel de Barros assim, muito recente, coisa de 3, 4 anos, e fiquei assim chocada. Né? Eu falei, poxa, vivi tanto tempo sem Manuel de Barros, mas vamos recuperar. Fala um pouquinho da sua vivência com a literatura, com a leitura. Eu sei que você é um apaixonado, né, por livros. Eu sempre gostei muito, como eu falei para você, era uma criança extremamente estranha, né? Eu sempre gostei de Fernando Pessoa, desde criança.
Camilo Castelo Branco, entre outros, outra literatura também, sobretudo lusitana. Para mim, particularmente, né, a poesia é algo que me transforma, é algo que me eleva, que me abraça, independente do momento que eu estou vivendo, do sentimento que eu estou desenvolvendo, naquele momento em que eu leio, de alguma forma ela me abraça, ela me aconchega e se adapta, porque eu acho que a poesia ela tem essa habilidade, né? Ela se adapta à sua realidade. Você pode não estar essencialmente sentindo aquilo que está escrito, mas você percebe o quanto ela te envolve. E eu gosto muito sempre de leitura, sobretudo a poesia. Amo Fernando Pessoa, né? E admiro muito a história dele, para todos que o conhecem por nome, mas não conhecem a sua história. Ele tinha essa habilidade de se multiplicar em 70, né? Ele tinha essa capacidade de multiplicar suas personalidades e assinar os seus mesmos textos com 70 nomes diferentes, né? Muitos historiadores acreditam que só apenas 3 desses heteronônimos são efetivamente Fernando Pessoa. Mas eu continuo acreditando que são os 70, porque o que importa não é o nome, e sim o impacto que isso causa em mim, né? A emoção que isso me traz. Mas seria muito fácil eu falar que, vamos falar de Fernando Pessoa, que já é muito conhecido. Não que a sugestão de leitura que eu trouxe para o nosso encontro de hoje não seja também conhecida, mas é algo nosso, é algo brasileiro, que a gente precisa valorizar e que de alguma forma me transforma também. Então eu trago hoje a dica de leitura, né? O Braulio Bessa foi o livro que eu escolhi. Até, se você me permite, eu gostaria só de falar algumas frases aqui do texto dele, que eu considero muito, muito interessantes, né? O título é Poesia que Transforma. Olha o que ele diz. A poesia me transforma em tantas formas. Quando escrevo, deixo de ser eu. Me transformo em ninguém para me transformar em todo mundo. A poesia é transformação, é verbo em ação. Transformar. O ódio em amar, o sertão em mar, o silêncio em falar. A dor na coluna em dançar, a timidez em cantar, a desesperança em sonhar. O medo de altura em voar e saltar, a ré em recomeçar. A poesia me transformou e me fez transformador. Então, acho que não só a poesia, mas tudo aquilo que a gente vive é essa alavanca, né? Essa ferramenta que a gente tem para poder se desenvolver e aprender tantas coisas. Você tá, que lindo, amei, obrigada. A gente vai lembrando, né, coisas que o Braulio está sempre postando, é bom por isso também, né, ele favorece agora, através da internet, de tudo, né, que isso tenha se espalhado, né, e tenha caído mesmo no gosto popular, com tanta simplicidade, né, trazer essa riqueza. Viva o Nordeste também, né, essa alma tão linda que traz para a gente, né, tanta riqueza. Muito bom. E tem mais alguma coisa? Quer falar mais alguma? Tem mais uma obra que eu gostaria de apresentar, eu não ia me contentar apenas em uma, né? É uma obra da nossa editora, né? O livro chama Bisturi e o Algodão. Deixo aqui também para vocês a sugestão de leitura. Esse livro ele é pequenininho, vocês estão vendo que ele é muito pequeno. Mas a grandeza e a profundidade dos textos que ele traz é sem igual. É do espírito Sheila e Augusto, pelas mãos do médium Clayton Levi, da editora Allan Kardec. E são, assim, pequenos textos, breves, curtos, mas que trazem um sentido para a nossa vida muito profundo, né? Se você me permite também, eu gostaria de ler só algumas linhas. A mensagem que eu vou ler para vocês é a mensagem 48, né? É um livrinho que tem 70 mensagens, 70 pequenas mensagens. É a mensagem 48, reergue-te da Sheila. Não te abandones na vala da culpa. Se trazes a consciência em conflito, apoia-te na vontade firme de reerguer-te e segue adiante. Apesar das imperfeições que carregas, o mundo precisa de todas as qualidades que já possui. Luz e sombra são condições que se alternam na alma humana.
sem anular-se a destinação superior. Se erraste, busca o caminho da reparação possível, lembrando que só uma ação positiva pode anular os efeitos de uma ação negativa. Age no bem e reconquistarás a própria paz. Profundo, né? Perfeito. Age no bem e reconquistará a própria paz. Perfeito, é isso, né? E mais do que nunca, nesse momento que nós estamos vivendo, né, esse agir mesmo um dia de cada vez, né, sem nos trabalhando, né, para não entrar muito nessa expectativa e ansiedade, né, do que será, de como vai ser, mas o que podemos fazer hoje, né? Um lema que eu sempre gostei de trazer dentro do projeto que eu apresentei no início, falei do Cria um Mundo Melhor, é o que eu chamo de paz possível. Então, qual é a minha paz possível de hoje? Desse momento, se não dessas 24 horas, mas dessa hora que eu estou agora, sabe? 15 minutos. O que eu vou batalhar pela minha paz, né, dentro desses 15 minutos, desse lugar que eu estou. E assim a gente vai fazendo pedacinhos e pedacinhos de paz. É isso. É um grande quebra-cabeça, né? Em cada momento a gente encontra uma pecinha. Às vezes a peça que a gente encontra não se encaixa com a que a gente tem. Mas a gente deixa ela guardada, para que em algum momento a gente possa usá-la. Perfeito, muito bom. Você falando disso, me lembrou pecinha, que me lembrou patchwork, que é uma costura, né? Uma forma de artesanato, de arte, mas que lembrou outra palavra, patchwork, que é um trabalho, uma terapia, né, de autoconhecimento, de autotransformação muito séria, muito rica. E eu trouxe esse livro, que está sendo a minha terapia, uma das minhas salas de terapia, que é o Criando União, Significado Espiritual dos Relacionamentos, da Eva Pierrapos, que ela é a criadora desse método, né, Patchwork. E esse livro, para mim, apesar de ele estar recente comigo, ele é também pequenininho, mas também assim, muito profundo nos diálogos acerca, né, da nossa personalidade, né, do trabalho com o ego, dentro dos relacionamentos. E aí eu falo que ele é uma terapia à parte mesmo. Eu já faço terapia, sempre gostei, né, de cuidar da saúde mental sempre que possível. E levo muitas questões dele também para trabalhar na terapia, né? Então, nesse processo de autoconhecimento, ele tem sido uma sala de terapia à parte. Então, sempre recorro. Estou aprendendo muito de mim, aprendendo muito da minha criança, né? A gente fala daquilo, de voltar e trabalhar as questões da criança, enfim. Tem sido um momento, assim, de muito enriquecimento, né? Através desse trabalho também de autoconhecimento através de processos terapêuticos. Tá? E um outro livrinho também que eu trouxe para te mostrar, para indicar também, já é uma coleção antiga, coleção Pensamentos de Sabedoria, são clippings, né? Então, esse aqui é a essência de Deus, tem vários deles, né? Então é a essência de, né? Então tem a essência da saúde, vários outros. Esse aqui ele está comigo há muito tempo, é livrinho de bolso, de cabeceira, de bolsa, de tudo. E foi um dos caminhos onde eu cheguei também a Kardec, porque aqui tem, né, várias, ele fala a essência da sabedoria de grandes gênios de todos os tempos. Então ele traz um pensamento aí, né, de muitas pessoas ao longo do tempo, entre elas aqui tinha trechinhos de Kardec, então foi onde em algum momento, lá atrás eu tomei conhecimento, né, da doutrina, fui conhecer. Você estava falando, né, de Zweig, uma criança um pouco estranha, lia muito, era fechada, também fui meio estranha, viu? Não era muito normal, assim, com 12, 13 anos eu já questionava muito essa coisa da espiritualidade, cresci, né, em família dentro ali do conhecimento do catolicismo, que era o que a família trouxe, né, o que a gente vivia, mas eu sempre dava uma espiadinha, assim, sabe, falava, não, tem algo a mais aí nessa história que não está fechando. Né? E acho que um dos primeiros livros que eu li, assim, eu lembro que eu li Og Mandino, que foi o maior vendedor de todos os tempos, o Monge o Executivo, eu comecei com essas leituras aí, né? E na época tinha um padre chamado Padre Lauro Trevisan,
e ele falava, a gente não conhecia muito sobre PNL, programação neurolinguística, vai vendo. Mas ele falava muito de poder da mente, poder infinito da sua mente, desenvolva um pensamento positivo, e eu entrei nessa onda. Com 12, 13, 14 anos, né, eu comecei a consumir esse tipo de leitura, né, e isso foi uma explosão, né. E eu fui me meter muito jovenzinho, no que hoje eu entendo era uma seita, né? Na época eu não tinha nenhuma noção disso, e tudo aquilo que traz, né, principalmente para uma pessoa muito jovem, aí trouxe coisas que eu tive que tratar muito lá na frente, né, para poder sair de toda aquela prisão, né, de muito ritualística, muitos dogmas, muitas coisas que a gente vai se prendendo, né. Eu estava na minha formação de adulto jovem, né, e com uma carga muito grande de informação, de conhecimento, né, pesado ali para a idade, mas ao mesmo tempo também sou muito grata, porque foi uma base, né, que eu tive que questionar depois tudo aquilo, para realmente entender o meu lugar com a vivência espiritual, né, independente de religião, mas foi assim que começou. E dentro desse grupo a qual eu participava, a palavra espiritismo, ela era assim, espírita, espiritismo, médium, eram proibidas, né, então assim, eram totalmente contrários, então para mim aquilo era muito ruim, né, e aí eu só tinha uma coisa na minha mente, assim, na época, né, que eu com 18, 20 anos, se espiritismo é uma coisa tão ruim, né, se é tão isso que eles falam, como que uma pessoa, só tinha referência do Chico Xavier, né, como que pode existir uma pessoa que faz um trabalho tão rico, né, tão grande, tão bonito, de tanta generosidade, né, as obras que esse homem tem, né, então como pode existir alguém assim, né, e fiquei com isso, né, guardei, segui a vida viajando com a minha malinha, passei por muitas outras escolas, entre elas o budismo. Na época, não consegui, né, assimilar aquilo, ainda muito jovem, né, gostava da ritualística, mas não conseguia absorver o que estava sendo passado ali do conhecimento, me debatia muito com as questões do passado. E lá na frente, né, como a gente conhece aí a frase, né, ou vai pelo amor ou pela dor, né, lá na frente, pela dor, eu fui bater a porta de uma casa, né, no momento daqueles momentos pesados de vida, e aí tudo começou, né, fui estudar, fui descortinando, então foi se ampliando através de estudo, da leitura, do trabalho, né, dessa troca toda que a gente tem com as pessoas, através dos muitos trabalhos que a gente vai se afinizando, né, os amigos que a gente vai fazendo. Então, tudo isso veio fazendo essa formação dessa viagem da espiritualidade na vida, né? E continua acontecendo, né? Queria conhecer um pouquinho da sua história, que você trouxesse para a gente, desse seu encontro com a espiritualidade, como foi a espiritualidade para o Rô ao longo do tempo. Sim. Então, Val, espiritualidade para mim foi sempre algo muito natural. Eu, desde criança, tive contato com a doutrina espírita. Já em casa, desde 4, 5 anos de idade, eu tenho lembrança, minha mãe tinha não tem, né, porque está comigo hoje, um livro, né, que era a coleção completa, né, das obras da codificação, parecia uma bíblia, uma coisa, e eu tenho lembranças muito vagas, de com 3, 4 anos de idade eu folheava. Eu não lia, não sabia ler ainda, mas aquilo já sempre despertou em mim algo. Então, à medida que eu fui aprendendo a ler, a escrever e tudo mais, essa questão da espiritualidade, no seu sentido mais amplo, claro, naturalmente dirigido para a doutrina espírita, que é algo que eu me identifico, e hoje me dedico a esse trabalho, a esse estudo, compreendido que nunca sabemos tudo de doutrina, né? Somos eternos aprendizes, a gente nunca sabe tudo, né? Por mais que a gente estuda, porque é algo que a gente vai levar para a nossa existência, né? Não só aqui. Então, para mim sempre foi algo muito natural, né? Viver dentro desse ambiente, conviver com pessoas também dedicadas a isso, essas leituras, e eu creio que isso contribuiu muito para o momento que eu tenho vivido hoje, né? Onde eu tenho a oportunidade de fazer tantas coisas, de aprender, de transmitir aquilo, o pouco que eu aprendo, que eu me dedico, com esforço.
E eu creio que foi uma construção mesmo já. Eu acho que já existia algo desde lá da infância que vinha preparando, né, para este momento que vem acontecendo, né? E é uma alegria muito grande, porque é uma construção, é um aprendizado constante, né? E isso vai me conduzindo a uma consciência que eu acredito que hoje é um dos meus maiores sonhos, né? Sonhos temos muitos todos, né? Das mais diferentes naturezas. Mas para mim, hoje, o que eu gostaria, o que eu desejo mesmo é conseguir tomar consciência de mim mesmo cada vez mais. Porque à medida que a gente se debruça nesse estudo, à medida que a gente se dedica a essa atividade, a gente vai começando a se reconhecer cada vez mais. E como a gente reconhece aquilo que é bom, mas a gente também reconhece aquilo que não é bom e a gente precisa superar, né? Os desafios que a gente precisa superar. E à medida que a gente vai tomando consciência disso, nós conseguimos entender melhor o que a gente pensa, o melhor o que a gente sente, aquilo que emana da nossa alma, porque é o que é realmente verdadeiro, né? Seja bom ou seja não tão bom. E aí que cabe o nosso trabalho, em tentar, de alguma maneira, encontrar caminhos para poder entender e superar essa dificuldade, né? Compreendidos com essa visão ampliada de que somos muitos, como a Cristiane tem dito, né? Reforma íntima, Cristiane Costa e Silva, amiga querida, né? Também seguidora da doutrina, e conversamos muito a respeito. É essa transformação, né? Nós somos construtores de nós mesmos. E a doutrina, para quem acredita, para quem se identifica, oferece todas essas ferramentas, né, de transformação. Se apoiando em algo que eu acho muito interessante, eu aproveito para trazer, que é Santo Agostinho. Santo Agostinho, né, traz uma reflexão tão profunda a respeito disso, trazendo a importância de conhecermos a nós mesmos, né? Conhece-te a ti mesmo. E todos os dias, fazer isso como eu fazia. Eu passava uma revista na minha consciência, né? De tudo aquilo que eu fiz, de tudo aquilo que eu poderia ter feito, aquilo que eu poderia ter feito e não fiz, ou aquilo que não estava ao meu alcance, alguém que eu tenha ofendido, que eu tenha magoado, em que eu posso melhorar. E eu acho que isso que a gente deve tomar como guia, né? Como meta a ser seguida, né? Todos os dias a gente passar essa revista na nossa consciência para saber em que nós acertamos, e no que a gente errou e no que a gente pode melhorar, né? Perfeito. Eu gosto, adoto para mim, né, na medida do possível, sempre que consigo fazer esse scanner antes de dormir. Eu me proponho muito, todas as manhãs, aí eu né, coloco aí a pauta do dia, né, então todos os dias eu tenho esse hábito de colocar a minha pauta interna, né, seja através de uma meditação e de coisas, né, que eu quero realizar no dia, né, não só das tarefas, mas desse trabalho interno, né, de pelo menos se colocar na intenção, né, de que seja dessa maneira. Se vai ser ou não é outra história, né, mas pelo menos começar, né. E uma coisa também que eu aprendi numa dessas palestras aí da vida e trouxe para mim comece tudo com Deus, comece tudo com Jesus, né, comece tudo com a sua expressão de espiritualidade que você tenha, né, mas qualquer coisa que você for fazer, né, qualquer atividade, começa e termina com Deus, né? Então colocando aquilo na intenção de um poder superior, de algo maior, né? Então com isso a gente vence a tarefa, né, com muito mais entusiasmo, com muito mais gosto, com muito mais sentido e presença, né? Então tenho procurado também desenvolver isso para o meu dia, né, para chegar lá no fim do dia e conseguir fazer esse escândalo, né, com um pouco mais de assertividade. Sim. Uma coisa que eu acho muito importante é que o bem, ele não tem rótulo, né? Você pode fazer o bem, você pode aplicar o bem, ser beneficiado independente do rótulo, independente da religião, ou da doutrina, ou da filosofia que você segue, né? Porque exatamente existe essa força universal, né? Essa Deus superior, que eu acredito, né? E que, independente da religião que você siga, da casa que você frequente, é o bem. Se você está pensando bem, se você respeita o seu próximo,
se você deseja, tem um desejo sincero, é isso que importa, não importa o rótulo, né? E sim importa o que você faz com isso. Isso que eu acho que é o ponto fundamental, né? Esse que é o sentido da viagem. Ô, meu querido, a gente está, infelizmente, passou tão rápido, né? A gente está se encaminhando aí para os minutos finais e eu queria deixar para a gente, para você, para todos os amigos que estiveram aqui com a gente, eu trouxe uma poesia, ele é de um poeta chamado Constantinos Cavafis, é um poeta grego do século XIX, ele traz um trecho, né? Ele faz ele se inspira, né, na Odisseia de Homero, na volta de Ulisses, né, quando ele está regressando para a cidade dele, que é Ítaca, e então ele faz essa referência e em cima disso ele fala dessa viagem do ser. Eu separei com carinho para você, porque eu te vejo assim, tá? E também queria deixar isso como um carinho para todos os amigos aqui, então vou ler para vocês e aí a gente vai encerrar. Vamos lá. Se partires um dia rumo a Ítaca, faz votos que o caminho seja longo, repleto de aventuras, repleto de saber. Nem lestrigões, nem os cíclopes, nem o colérico Poseidon te intimidem. Eles, no teu caminho, jamais encontrarás. Se altivo for teu pensamento, se sutil emoção teu corpo e teu espírito tocarem. Nem lestrigões, nem os cíclopes, nem o bravio Poseidon hás de ver, se tu mesmo não os levares dentro da alma, se tua alma não os puser diante de ti. Faz votos de que o caminho seja longo, numerosas serão as manhãs de verão, nas quais, com que prazer, com que alegria, tu hás de entrar pela primeira vez em um porto, para correr às lojas dos fenícios e belas mercadorias adquirir, madrepérolas, corais, âmbares, ébanos e perfumes de toda espécie, quanto houver de aromas deleitosos. Vai a muitas cidades do Egito, peregrinas, para aprender dos doutos. Tens todo o tempo, Ítaca na mente. Estás predestinado a ali chegar. Mas não te apresses, a viagem nunca. Melhor muitos anos levares de jornada, e fundeares na ilha velho enfim, rico de quanto ganhaste no caminho, sem esperar riquezas que Ítaca te desse. Uma bela viagem deu-te Ítaca, sem ela não te porias a caminho. Mais do que isso, não lhe cumpre dar-te. Ítaca não te iludiu, se a hastes pobre. Tu te tornaste sábio, um homem de experiência, e agora sabes o que significam Ítacas. Lindo, que lindo. Trouxe para vocês com carinho, que a gente continue realizando essa viagem, das muitas viagens, né, do nosso ser, que a gente cumpra essa passagem nessa estação com paz, né, com harmonia, com a vivência da presença, com a vivência do amor, com a vivência do estar servindo da forma que for, né? Que a gente passe por aqui e deixe esse mundo um pouco melhor do que a gente recebeu. Querido, muito obrigada pela sua presença, de coração, foi um prazer assim, imenso, tá? E a gente vai se despedindo, pode se despedir também, deixar uma mensagem. Val, que gratidão eu tenho por você, por oferecer esse momento. A gente poderia ficar aqui a noite inteira falando, contando histórias e tudo mais. Creio que isso possa ser a primeira oportunidade de outras que vamos aí desenvolvendo no decorrer do tempo. E, como você falou, né, somos viajores do tempo, né? Estamos a cada momento em um lugar diferente, vivendo coisas diferentes, com aquele sentimento profundo de que tudo aquilo que vivemos é importante para a nossa construção e que nós possamos nos tornar cada vez mais esse sábio que você acabou de mencionar. E assim vamos seguindo adiante, porque entendemos que o avanço, o desenvolvimento, ele é inevitável para todos. Uma hora nós vamos chegar lá. Podemos demorar um pouco mais, um pouco menos, mas todos chegaremos lá no nosso tempo, da nossa forma e da nossa intensidade.
Gratidão sempre e um abraço enorme para você, Val. Gratidão, Rô, imensa a você, a todos os amigos que estiveram com a gente, muito obrigada. E amanhã o encontro vai ser com a querida terapeuta Bruna Duran, uma linda, nós vamos falar de nutrição, nutrição do ser. Muito bom, essencial. Todos convidados, um beijo no coração, fiquem com Deus. Beijo, Val, beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.